Você está ali. Sente a textura áspera da madeira em suas costas. Ouve o som do metal perfurando a carne. Isto não é um ritual sagrado. É uma execução política. Uma demonstração de poder brutal e terrivelmente eficiente. Mas e se eu te dissesse que este evento nunca aconteceu da forma como lhe contaram por toda a vida? A história que define a fé de mais de 2 bilhões de pessoas pode ter sido construída sobre uma mentira. E se o maior símbolo de sacrifício e redenção for, na verdade, um véu que encobre uma verdade muito mais humana? Um homem, séculos depois, ousou olhar por trás desse véu, arriscando tudo para desvendar o que viu. Você foi enganado sobre a sua própria fé. Prepare-se para questionar as fundações de tudo o que você acredita. Para entender a coragem necessária para desmontar um símbolo tão poderoso, precisamos viajar no tempo. Voltamos para Amsterdã do século XVII, uma cidade que se vendia como um refúgio para mentes livres, mas cujas sombras escondiam a mesma intolerância de sempre. Neste cenário de aparente liberdade, vivia um jovem de inteligência fulminante, membro da próspera comunidade judaica portuguesa. Seu nome era Baruch Spinoza, e ele estava destinado à grandeza dentro de sua fé, até que sua própria mente se tornou sua maior heresia. Spinoza não era um rebelde por vaidade. Ele era um buscador sincero da verdade. Ele lia os textos sagrados e via não a palavra inerrante de um Deus, mas as contradições e os interesses políticos de homens, escritos em épocas distintas e com propósitos humanos. Suas perguntas eram simples, porém devastadoras. Como um Deus infinito e perfeito poderia ter as paixões humanas de raiva e ciúmes? Como a natureza, sendo a obra divina, poderia ser separada de seu Criador? Essas questões abalaram os alicerces da sinagoga. A resposta da autoridade religiosa foi rápida e brutal. Aos 23 anos, Spinoza foi submetido ao Schering, a mais severa das excomunhões. Foi amaldiçoado publicamente, expulso de sua comunidade, de sua família, de todo o seu mundo conhecido. Imagine ser declarado um fantasma entre os vivos. Ninguém podia falar com ele, negociar com ele, ou ler seus escritos sob pena de sofrer o mesmo destino. Ele se tornou um pária, um mártir não da fé, mas da própria implacável razão. Sozinho, ele adotou uma nova profissão, polidor de lentes. Em seu quarto modesto, ele passava os dias a moldar o vidro, criando instrumentos para que outros pudessem ver o mundo físico com mais clareza. Uma metáfora perfeita para sua verdadeira missão de vida. Pois enquanto suas mãos poliam o vidro, sua mente polia as ideias mais perigosas de sua era. Ele estava forjando um novo tipo de lente, uma lente filosófica para enxergar a realidade sem a distorção do medo e da superstição religiosa que aprisionava a todos. Ele pagou o preço máximo pela honestidade intelectual, tornando-se um exilado para nos legar a liberdade de pensar. A jornada dele nos mostra que a busca pela verdade raramente é um caminho confortável, mas é o único que verdadeiramente nos liberta das correntes invisíveis. Spinoza não buscava destruir Deus. Pelo contrário, ele buscava encontrá-lo em sua forma mais pura e grandiosa, livre das pequenas jaulas que as religiões construíram ao seu redor. Ele queria libertar o conceito do divino da tirania do dogma humano e do medo. Se a coragem deste homem ressoa em você, e se você sente que é a hora de polir suas próprias lentes, então este é o momento. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente abaixo qual dogma você gostaria de examinar com mais clareza em sua vida. Agora, com as ferramentas que ele forjou em sua solidão, vamos voltar àquela cena na Judéia. Vamos usar as lentes de Spinoza para olhar além do véu do mito e descobrir o que realmente pode ter acontecido. Prepare-se, porque a visão é transformadora. Vamos agora aplicar a lente de Spinoza, a ferramenta forjada na solidão e na perseguição, sobre o texto que você foi ensinado a aceitar como a palavra inalterada de Deus. Prepare-se, pois não estamos aqui para destruir, mas para entender. A compreensão, como Spinoza nos ensinaria, é a forma mais elevada de libertação. Começaremos com os próprios documentos fundadores, os Evangelhos. A crença popular os apresentam como 4 biografias harmoniosas, testemunhos oculares de um mesmo evento, escritos por discípulos diretos ou seus associados imediatos,
A academia, no entanto, nos oferece um quadro radicalmente diferente. Um que revela a mão humana, a agenda política e a evolução teológica por trás de cada palavra. Pense nos evangelhos não como fotografias, mas como retratos pintados por artistas diferentes, décadas após a morte do sujeito, cada um com sua própria interpretação, seu próprio estilo e, mais importante, sua própria mensagem para sua audiência específica. A primeira rachadura no monolito da inerrância bíblica aparece quando simplesmente os lemos lado a lado, uma prática que por si só foi considerada herética por séculos. A verdade é que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são tão semelhantes em certas passagens, palavra por palavra em grego, que é estatisticamente impossível que sejam relatos independentes. Os estudiosos chamam isso de o problema sinóptico. A solução acadêmica mais aceita, a hipótese das duas fontes, é a primeira lente que vamos usar. Ela postula que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, por volta do ano 70, quase 40 anos após os supostos eventos. Mateus e Lucas, escritos 1 ou 2 décadas depois, teriam usado o Evangelho de Marcos como sua fonte principal, uma espécie de esqueleto narrativo. Eles o copiaram, editaram e corrigiram para se adequar às suas próprias visões teológicas. Mas e o material que Mateus e Lucas têm em comum, mas que não está em Marcos, como o Sermão da Montanha e muitas das parábolas mais famosas? Os estudiosos postulam a existência de uma segunda fonte, um documento perdido que eles chamam de Quell, ou simplesmente Que, do alemão para fonte. Este documento seria uma coleção de ditos de Jesus. Portanto, o que você tem não são 4 testemunhos independentes, mas uma obra, a de Marcos, que foi expandida e reinterpretada por Mateus e Lucas, que também se basearam em uma coleção de ditos. O Evangelho de João, por sua vez, é uma entidade completamente diferente, escrito ainda mais tarde, com uma teologia e uma narrativa tão distintas que parece pertencer a um universo paralelo. Isso já desmantela a ideia de um testemunho unificado e historicamente preciso. Agora vamos aplicar esta lente a um momento crucial, a crucificação. Observe as últimas palavras de Jesus na cruz. Em Marcos e Mateus, ele clama em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? É um grito de angústia, de desespero humano, um momento de escuridão e dúvida existencial que ressoa com a fragilidade da condição humana. Este é o Jesus de Marcos, um Messias sofredor e incompreendido. Mas quando chegamos a Lucas, escrito para uma audiência mais gentia e sofisticada, a cena muda drasticamente. O grito de abandono desaparece. Em seu lugar temos um Jesus sereno, no controle total da situação, um mártir filosófico. Suas palavras são de perdão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e de aceitação confiante, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você percebe a mudança? Não é um erro de tradução, é uma reescrita teológica deliberada. Lucas não podia permitir que seu herói divino mostrasse um momento de fraqueza ou dúvida. Ele o editou para criar uma figura mais estoica e inspiradora, limpando a terrível humanidade da cena original de Marcos. A pergunta que Spinoza nos faria é: qual versão é a verdade? A resposta dele seria: nenhuma delas é um registro histórico. Ambas são interpretações teológicas que servem a propósitos diferentes. E a história se complica ainda mais com João, o último evangelho. Aqui Jesus não demonstra nem abandono nem apenas serenidade. Ele exibe um poder e uma majestade cósmicos. Sua palavra final na cruz não é uma oração ou um lamento, mas uma declaração de missão cumprida, tetelestai, que significa está consumado. É a palavra de um ser divino que concluiu sua obra, não a de um homem morrendo. Ele está em completo controle, orquestrando seu próprio sacrifício como o clímax de um plano divino. Então você tem 3 retratos completamente diferentes do mesmo evento crucial. Um Jesus abandonado e humano, um Jesus mártir e perdoador, e um Jesus cósmico e vitorioso. A crença popular tenta harmonizar essas contradições, dizendo que ele disse todas essas coisas. Mas isso ignora o ponto fundamental que a análise crítica revela. Cada autor do Evangelho criou um personagem de Jesus que se encaixava em sua mensagem. Eles não eram historiadores registrando fatos, eram teólogos construindo um argumento sobre quem Jesus era. E é aqui que as coisas começam a ficar muito interessantes, pois se os autores se sentiram livres para editar o clímax da história, sobre o que mais eles se sentiram livres para inventar ou alterar?
A cena da ressurreição, o pilar central da fé cristã, desmorona sobre o mesmo escrutínio. Quem foi à tumba na manhã de domingo? Marcos diz que foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Mateus diz que foram Maria Madalena e a outra Maria. Lucas menciona um grupo maior de mulheres, incluindo Joana. João diz que foi apenas Maria Madalena, sozinha. Pequenos detalhes, você pode pensar, mas a discrepância se aprofunda. O que elas encontraram? Em Marcos, elas veem um jovem vestido de branco dentro do túmulo. Em Mateus, um anjo do Senhor, cuja aparência era como um relâmpago, desce do céu, rola a pedra e senta-se sobre ela, causando um terremoto e fazendo os guardas desmaiarem de medo. Lucas descreve 2 homens com roupas resplandecentes que apareceram de repente ao lado delas. E João? Ele inicialmente não descreve ninguém. Maria Madalena encontra a tumba vazia e corre para contar a Pedro e ao outro discípulo. Só mais tarde, ao voltar, ela vê 2 anjos sentados dentro do túmulo. Você consegue ver o padrão? A história está crescendo, se tornando mais dramática e miraculosa a cada releitura. O que começou como um jovem misterioso em Marcos evolui para um anjo sísmico em Mateus e 2 seres celestiais em Lucas e João. Isso não é o comportamento de testemunhas oculares lutando para lembrar de um evento traumático. É o comportamento de contadores de histórias aprimorando seu material ao longo do tempo. A narrativa está sendo ativamente construída, não passivamente registrada. E as instruções dadas às mulheres? Em Marcos, o jovem diz a elas para irem dizer aos discípulos que encontrarão Jesus na Galileia, mas elas fogem aterrorizadas e não dizem nada a ninguém. É assim que o evangelho original de Marcos termina, com uma nota de medo, silêncio e fracasso. Os versículos posteriores que descrevem as aparições de Jesus foram adicionados séculos depois por escribas que não suportavam um final tão ambíguo. Em Mateus, o anjo também lhes diz para irem para a Galileia, e elas partem com medo e grande alegria para contar aos discípulos. Em Lucas, os 2 homens as lembram das profecias de Jesus e não lhes dão instruções para irem a lugar nenhum. De fato, em Lucas, todas as aparições pós-ressurreição ocorrem exclusivamente em Jerusalém e seus arredores, contradizendo diretamente a tradição da Galileia em Marcos e Mateus. A pergunta que você deve se fazer é: por que uma instituição que se baseia na verdade histórica de um evento tem relatos tão fundamentalmente irreconciliáveis sobre ele? A resposta, novamente, reside na teologia, não na história. Cada autor molda a narrativa para servir ao seu propósito. A Galileia de Marcos e Mateus simboliza um retorno às origens, um novo começo longe do centro corrupto do poder judaico em Jerusalém. Para Lucas, no entanto, Jerusalém é o ponto de partida crucial para a missão mundial da Igreja, como ele detalha em seu 2º volume, o livro de Atos. Portanto, ele localiza todos os eventos fundadores ali. A questão não é qual geografia está correta. A questão é reconhecer que a geografia em si é uma ferramenta teológica. Os autores dos evangelhos não estavam preocupados com a precisão factual como nós a entendemos hoje. Eles estavam engajados em uma forma de escrita chamada biografia greco-romana, ou bios, que se concentrava em retratar o caráter e o significado de uma pessoa, muitas vezes usando eventos ficcionais ou embelezados para ilustrar um ponto moral ou filosófico. Eles não estavam mentindo, eles estavam operando sobre um conjunto diferente de regras literárias, regras que a interpretação literal moderna ignora completamente, transformando teologia em história de má qualidade. E isso nos leva da análise do texto para a análise do contexto. Para entender verdadeiramente a história da crucificação, precisamos sair das páginas da Bíblia e entrar no mundo brutal da Judéia do 1º século. Era uma província romana, um barril de pólvora de fervor religioso, ressentimento nacionalista e opressão militar. A crucificação não era um método de execução judaico, era uma arma de terror estatal romana, reservada para os piores criminosos, escravos rebeldes e, acima de tudo, para sediciosos, aqueles que desafiavam a autoridade de Roma. Era uma morte projetada para ser lenta, agonizante e, crucialmente, pública. O objetivo era a humilhação máxima, uma avisceranda vertente para qualquer um que ousasse sonhar com a rebelião. O corpo era frequentemente deixado na cruz para apodrecer e ser comido por animais, negando à vítima um enterro adequado, o que era um horror para a sensibilidade judaica. Pense nisso, a crucificação era uma declaração política. Era o Império Romano dizendo: é isso que acontece com aqueles que nos desafiam. Então, por que um pregador itinerante da Galileia, cujas disputas pareciam ser principalmente com as autoridades religiosas judaicas, acabaria sofrendo a punição romana por insurreição política?
É aqui que a narrativa do Evangelho começa a aparecer politicamente ingênua ou, mais provavelmente, deliberadamente enganosa. Os evangelhos retratam Pôncio Pilatos, o governador romano, como um burocrata hesitante e fraco, que pessoalmente não encontra nenhuma falha em Jesus, mas é pressionado pela multidão judaica a executá-lo. Ele chega a lavar as mãos simbolicamente, declarando-se inocente do sangue deste homem justo. Esta imagem de Pilatos é uma ficção histórica. Fontes extra-bíblicas, como os escritos do filósofo judeu Fílon e do historiador Flávio Joséfo, pintam um retrato muito diferente. Eles descrevem Pilatos como um governador cruel, inflexível, violento e profundamente desdenhoso dos costumes judaicos. Ele era conhecido por executar prisioneiros sem julgamento e por reprimir brutalmente qualquer sinal de agitação. A ideia de que um homem como este se sentiria intimidado por uma multidão ou se importasse com as complexidades de uma disputa teológica judaica é historicamente absurda. Pilatos não teria hesitado um segundo em crucificar qualquer um que fosse percebido, mesmo que remotamente, como uma ameaça à Pax Romana, especialmente alguém aclamado como Rei dos Judeus, durante a volátil festa da Páscoa em Jerusalém. Então, por que os evangelhos criam esta narrativa que efetivamente absolve Roma e coloca toda a culpa sobre os judeus? A resposta, novamente, é política. Lembre-se de quando e para quem os evangelhos foram escritos. Décadas após a morte de Jesus, a seita cristã era um movimento pequeno e vulnerável tentando encontrar seu lugar dentro do Império Romano. Em 70 d.C., os romanos esmagaram uma grande revolta judaica, destruindo Jerusalém e o Templo. O sentimento anti-judaico estava em alta em todo o Império. Para um movimento cristão primitivo, composto em grande parte por gentios, era politicamente suicida ser associado ao judaísmo rebelde. Era essencial se distanciar. Portanto, os autores do Evangelho tinham um forte incentivo para reescrever a história. Eles precisavam apresentar Jesus não como um anti-romano, mas como uma vítima da intransigência judaica. Eles precisavam mostrar que o cristianismo não era uma ameaça a Roma, mas o cumprimento de uma promessa que os próprios judeus haviam rejeitado. A história do julgamento de Pilatos, com a multidão gritando "Crucifica-o" e assumindo a culpa, dizendo que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, é uma peça brilhante de propaganda política. Ela serviu para apaziguar as autoridades romanas e, tragicamente, forneceu a justificativa teológica para séculos de antissemitismo cristão. Spinoza nos ensinaria a olhar para a função do poder em uma história, e aqui a função é clara: transferir a responsabilidade do poderoso para o impotente. A cena com Barrabás é outro elemento que grita construção literária em vez de realidade histórica. A história conta que havia um costume de o governador romano libertar um prisioneiro judeu na Páscoa. Pilatos oferece à multidão uma escolha entre Jesus, o rei pacífico, e Barrabás, descrito como um ladrão, assassino e insurrecionista. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, escolhe libertar o rebelde violento e condenar o homem de paz. É um drama poderoso, um símbolo da cegueira da humanidade. O problema: não há absolutamente nenhuma evidência histórica, fora dos evangelhos, de que tal costume de libertar prisioneiros na Páscoa tenha existido. É impensável que um governador romano pragmático e brutal como Pilatos estabelecesse um precedente tão perigoso, libertando um rebelde conhecido no meio de uma cidade lotada e tensa durante um festival nacionalista. A maioria dos historiadores considera a história de Barrabás uma invenção teológica. Seu nome, Barabas, ironicamente significa filho do pai em aramaico. A cena, então, se torna uma parábola. A multidão é apresentada com dois filhos do pai, um que representa a violência revolucionária e outro que representa o reino pacífico de Deus, e eles escolhem errado. É uma ótima teologia, mas uma péssima história. Agora, com as rachaduras na narrativa textual e as inconsistências do contexto político expostas, estamos prontos para a virada principal, o ponto de inflexão que Spinoza nos ajudaria a identificar. A questão não é apenas que a história da crucificação foi embelezada ou politicamente distorcida. A questão é que todo o significado do evento, a própria razão pela qual ele é considerado o centro da fé, foi inventada após o fato. O cristianismo que o mundo conhece hoje, a religião centrada na morte sacrificial de Jesus na cruz para a redenção dos pecados da humanidade, não é a religião de Jesus. É a religião sobre Jesus, e seu principal arquiteto foi um homem que nunca o conheceu pessoalmente, um homem cuja influência ofuscou a de todos os outros apóstolos, Paulo de Tarso. Entender Paulo é entender como o movimento ético judaico liderado por um rabi da Galileia se transformou em uma religião de mistério greco-romana sobre um salvador divino que morre e ressuscita. Esta é a maior reviravolta da história.
escondida à vista de todos nas páginas do Novo Testamento. Prepare-se, porque depois de absorver isso, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma maneira. Paulo, originalmente Saulo, era um judeu fariseu e cidadão romano que, por sua própria admissão, perseguiu violentamente os primeiros seguidores de Jesus. Ele não era um dos 12 discípulos. Ele nunca andou com Jesus, nunca ouviu seus sermões, nunca testemunhou seus atos. Sua conversão, como ele a descreve, não foi um encontro com o homem Jesus de Nazaré, mas uma visão mística do Cristo ressuscitado na estrada para Damasco. Esta distinção é absolutamente crucial. A autoridade de Paulo não vinha do Jesus histórico, mas de sua própria experiência espiritual subjetiva. E foi a partir dessa experiência visionária que ele construiu uma teologia radicalmente nova. Para Paulo, o que Jesus ensinou e fez em sua vida era secundário. O que importava, o único evento de significado cósmico, era sua morte e ressurreição. Ele pegou a imagem de um Messias judeu sofredor e a fundiu com conceitos do mundo greco-romano, como os deuses que morrem e ressuscitam, e os cultos de mistério que ofereciam salvação através de um rito de iniciação. O resultado foi uma construção teológica poderosa e original, a doutrina da justificação pela fé. Em sua teologia, Paulo argumenta que toda a humanidade está aprisionada pelo pecado, herdado de Adão. A lei judaica, a Torá, em vez de ser um caminho para a justiça, na verdade só serve para nos tornar mais conscientes do nosso pecado, tornando-se uma maldição. Ninguém pode ser salvo por suas próprias obras ou obediência à lei. A única solução para este dilema cósmico é a intervenção de Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus, como um sacrifício de sangue perfeito, uma expiação que satisfaz a justiça divina e paga a penalidade pelos pecados do mundo. A crucificação, de uma execução política romana humilhante, é reimaginada como um altar cósmico. A salvação agora está disponível para qualquer um, judeu ou gentil, que simplesmente acredite neste ato sacrificial e aceite Jesus como seu salvador pessoal. Você entende a magnitude desta mudança? A mensagem do Jesus histórico, como podemos reconstruí-la a partir das fontes mais antigas, era sobre a vinda do reino de Deus, um novo ordenamento do mundo baseado na justiça, na misericórdia e na fidelidade à lei de Deus. Era uma mensagem ética e comunitária, para ser vivida aqui e agora. Paulo a transformou em uma mensagem sobre a salvação individual da alma de um pecado herdado, a ser alcançada através da crença em um evento sobrenatural. Esta nova mensagem foi o que permitiu que o movimento se expandisse de forma explosiva pelo Império Romano. A teologia de Paulo era brilhantemente universal. Ao declarar a lei judaica obsoleta, ele removeu as barreiras culturais, como a circuncisão e as leis dietéticas, que impediam os gentios de aderirem ao movimento. Ele ofereceu um caminho para a salvação que era direto, pessoal e não exigia o cumprimento de um código legal complexo. Era uma oferta incrivelmente atraente em um mundo cheio de ansiedade espiritual e incerteza. Mas é crucial entender que a teologia de Paulo não foi universalmente aceita no início. Suas próprias cartas estão repletas de referências a conflitos amargos com outros apóstolos, particularmente com a liderança da Igreja de Jerusalém, liderada por Tiago, o irmão de Jesus, e por Pedro. Esses líderes, que conheceram o Jesus histórico, parecem ter pregado uma forma de cristianismo que permanecia firmemente dentro do judaísmo. Eles enfatizavam a observância da Torá e os ensinamentos éticos de Jesus. Para eles, Jesus era o Messias judeu, não um salvador cósmico que aboliu a lei. O confronto entre Paulo e a Igreja de Jerusalém, descrito veladamente em Gálatas e Atos, foi uma luta pela alma do cristianismo primitivo. No final, a versão de Paulo venceu, não porque fosse mais verdadeira para os ensinamentos do Jesus histórico, mas por razões históricas e sociológicas. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. dizimou a Igreja judaico-cristã, que tinha sua base lá. O cristianismo gentil de Paulo, descentralizado e mais adaptável ao ambiente romano, estava melhor posicionado para sobreviver e prosperar. Com o tempo, as comunidades paulinas cresceram em número e influência, e foram elas que escreveram a história, produzindo e canonizando os textos que se tornariam um Novo Testamento. Os evangelhos, embora não escritos por Paulo, foram todos escritos em um mundo teológico já moldado por suas ideias. Eles leem a vida de Jesus através das lentes da teologia sacrificial de Paulo, especialmente o Evangelho de João. Spinoza, com seu foco implacável na causa e efeito e nas motivações humanas, veria este processo não como uma revelação divina, mas como uma evolução natural de ideias em um mercado religioso competitivo. A versão mais atraente, mais universalizável e mais politicamente conveniente da história foi a que sobreviveu. O cristianismo que herdamos é, em grande parte, o paulinismo. Com esta compreensão de que a teologia da cruz é uma construção pós-Jesus, principalmente paulina, podemos agora voltar ao evento da ressurreição com uma nova perspectiva.
Se a morte de Jesus não foi um sacrifício cósmico planejado, mas uma trágica execução política, então o que realmente aconteceu naquele fim de semana? A mente racional de um Spinoza nos forçaria a considerar todas as possibilidades naturais antes de saltar para a sobrenatural. A primeira coisa a notar é que as nossas fontes mais antigas sobre a ressurreição, as cartas de Paulo, escritas por volta dos anos 50, não mencionam uma tumba vazia. Paulo fala de aparições de Jesus ressuscitado, começando com Pedro, depois com os 12, depois com mais de 500 seguidores e finalmente com ele mesmo. Ele descreve a sua própria experiência como uma visão celestial, não um encontro com um corpo físico reanimado. Ele fala de um corpo espiritual, não de carne e osso. Isso sugere que a crença original na ressurreição pode ter sido baseada em experiências visionárias, em visões de luto ou em experiências místicas, que foram interpretadas como prova de que Jesus havia sido exaltado por Deus. A história da tumba vazia, que se torna central nos evangelhos escritos décadas depois, pode ser um desenvolvimento narrativo posterior. É uma história projetada para concretizar e materializar a crença na ressurreição, para torná-la um fato histórico e físico, em vez de uma experiência espiritual interna. Por que essa mudança? Provavelmente para combater as dúvidas e as acusações de que os discípulos haviam simplesmente alucinado ou inventado tudo. Uma tumba vazia é uma prova tangível, algo que se pode apontar. Mas como a tumba ficou vazia? Uma mente crítica deve considerar as alternativas. A teoria do desmaio, popularizada no século XIX, sugere que Jesus não morreu na cruz, mas apenas perdeu a consciência devido ao choque e à perda de sangue. Ele teria sido dado como morto, levado para o túmulo frio, e lá, o ambiente e os ungüentos teriam o reanimado. Embora pareça improvável dado a brutalidade da flagelação e da crucificação romana, não é impossível. Os relatos do Evangelho mencionam que ele esteve na cruz por um tempo relativamente curto e que suas pernas não foram quebradas, um procedimento que acelerava a morte por asfixia. Outra possibilidade, muito mais simples, é que o corpo foi movido. Talvez José de Arimateia, um membro do Sinédrio que supostamente forneceu o túmulo, tenha movido o corpo para um local de sepultamento permanente e mais discreto após o sábado, para evitar que o túmulo se tornasse um santuário e um ponto de encontro para seguidores potencialmente rebeldes. Ou talvez os próprios discípulos tenham movido o corpo para protegê-lo da profanação pelas autoridades romanas ou judaicas. Uma vez que o corpo se foi e as experiências visionárias do Cristo exaltado começaram a circularem, a narrativa da tumba vazia se tornou uma ferramenta apologética essencial, uma âncora factual para uma fé que começava a se afastar de suas origens visionárias e a se solidificar em uma instituição. Mas ao fazer isso, ao insistir em um milagre físico, os autores posteriores podem ter obscurecido uma verdade muito mais profunda sobre a natureza da consciência e da experiência espiritual. E se a ressurreição não foi a reanimação de um cadáver, mas a poderosa e transformadora percepção, nos corações e mentes dos seguidores, de que a mensagem de amor e justiça de seu mestre não poderia ser morta por um ato de violência estatal. Essa mudança de perspectiva nos tira do reino do sobrenatural e nos coloca firmemente no terreno da psicologia humana e da resiliência espiritual, um lugar que Spinoza acharia muito mais fértil para a compreensão. A questão, então, não é mais se um corpo saiu de uma tumba, mas como uma ideia, a ideia do reino de Deus, sobreviveu à morte de seu maior proponente. Isso nos leva a um abismo profundo, o vazio deixado pela desconstrução. Se a cruz não foi um sacrifício cósmico e a ressurreição não foi um milagre literal, o que nos resta? Para muitos, este é um lugar de medo e desorientação, o colapso de um universo de sentido. Mas para uma mente como a de Spinoza, este vazio não é um fim, mas um começo. É o espaço limpo, a lousa apagada onde uma compreensão mais madura e libertadora da realidade pode finalmente ser escrita. É aqui que paramos de procurar por salvadores externos e começamos a cultivar a salvação, ou melhor, a libertação, dentro de nós mesmos. A visão alternativa que emerge das cinzas do dogma não é uma nova história para se acreditar, mas uma nova maneira de ver. É a transição da fé como submissão a uma narrativa herdada para a espiritualidade como a busca ativa pela compreensão. Imagine, como um exercício de pensamento radical, que a história do fantasma de Alexandria não é um fato histórico a ser provado, mas uma poderosa metáfora para essa transição. O Jesus que sobrevive à crucificação e se exila no centro intelectual do mundo antigo representa a própria sabedoria escapando da prisão do fanatismo religioso e da brutalidade política. Ele troca a coroa de espinhos de um Messias sofredor pelo manto de um filósofo, um buscador entre buscadores. Alexandria, com sua lendária biblioteca e sua fusão de culturas e ideias, torna-se o símbolo de um espaço mental, onde as perguntas são mais importantes que as respostas, onde o diálogo substitui o decreto. Neste refúgio da razão, a mensagem de Jesus necessariamente se transformaria. Deixaria de ser sobre a iminente intervenção apocalíptica de Deus e se tornaria um ensinamento sobre como encontrar o divino na ordem racional do cosmos e na conduta ética da vida humana. Esta não é uma tentativa de criar um novo evangelho, mas de aniquilar a necessidade de evangelhos.
É a sugestão de que o verdadeiro legado de um grande mestre não é um conjunto de crenças a serem defendidas, mas um método de investigação a ser praticado. É a passagem do Jesus da fé para o Jesus da filosofia, uma figura que Spinoza, séculos depois, poderia reconhecer como um companheiro na busca pela verdade. Esta jornada hipotética de Jesus a Alexandria nos força a confrontar a questão central que Spinoza colocou diante de nós. Qual é a verdadeira natureza de Deus e, consequentemente, qual é a nossa verdadeira relação com o divino? A teologia paulina que moldou o cristianismo ocidental nos deu um Deus que é fundamentalmente separado de sua criação, um juiz externo que exige um sacrifício de sangue para aplacar sua ira contra uma humanidade pecadora. É uma cosmologia baseada na separação, na dívida e no medo. Spinoza lança uma bomba teológica no coração desta visão de mundo com sua famosa e radicalmente simples equação: Deus sive natura. Deus ou natureza. Para Spinoza, Deus não é uma entidade pessoal, um rei celestial que governa o universo de fora. Deus é o universo. Deus é a totalidade infinita e eterna de tudo o que existe, a substância única da qual todas as coisas, incluindo nós mesmos, são meramente modos ou expressões. Deus é a estrutura imanente da realidade, as leis imutáveis da física, da biologia, da lógica e da razão, que governam tudo, desde o movimento das galáxias até o funcionamento de nossos próprios pensamentos. Este não é o panteísmo simplista que diz que tudo é Deus no sentido de que uma árvore ou uma rocha devem ser adoradas. É uma visão muito mais profunda e sutil. É a compreensão de que a totalidade do sistema natural, em sua complexidade e ordem infinitas, é a única manifestação do divino que podemos conhecer. A implicação desta ideia é sísmica. Se Deus é a natureza, então milagres, no sentido de violações das leis naturais, são uma impossibilidade lógica. Um milagre seria a natureza violando a si mesma, o que para Spinoza é um absurdo. As histórias de milagres na Bíblia, portanto, não podem ser relatos literais de eventos. Elas devem ser ou fenômenos naturais mal compreendidos por uma mentalidade pré-científica ou narrativas alegóricas projetadas para ensinar uma lição moral. Da mesma forma, a ideia de oração como um pedido para que Deus intervenha e mude o curso dos eventos se torna incoerente. Pedir a Deus para mudar as leis da natureza para seu benefício pessoal é como enviar um e-mail para a lei da gravidade pedindo uma exceção. O universo de Spinoza opera com uma necessidade matemática, não com capricho divino. Isso não leva ao desespero, mas a uma profunda reorientação. Em vez de pedir que a realidade se curve aos nossos desejos, somos convidados a alinhar nossos desejos com a compreensão da realidade. A verdadeira espiritualidade não é tentar manipular o universo, mas entender nosso lugar dentro dele com clareza e aceitação. É a passagem da superstição, que se baseia na ignorância das causas, para a sabedoria, que se baseia em sua compreensão. Pense no alívio que isso proporciona. O universo não está te testando, te punindo ou te favorecendo. Ele simplesmente é. Com este novo entendimento de Deus como a ordem impessoal da natureza, o conceito de salvação é completamente revolucionado. Na teologia tradicional, a salvação é um evento futuro, uma recompensa póstuma pela crença correta e pelo comportamento adequado, uma fuga da condenação eterna. É um sistema de controle baseado na promessa e na ameaça. Para Spinoza, a salvação, ou como ele prefere chamá-la, a beatitude, não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. É um estado de ser que pode ser alcançado aqui e agora, nesta vida. É a libertação da escravidão das paixões. Spinoza argumenta que a maior parte do sofrimento humano não vem de eventos externos, mas de nossa reação interna a eles, de sermos governados por aquilo que ele chama de paixões tristes, medo, ódio, inveja, superstição. Essas paixões surgem da ignorância, de uma compreensão inadequada das verdadeiras causas das coisas. Quando acreditamos que somos vítimas de um destino aleatório ou da vontade de um Deus caprichoso, somos jogados de um lado para o outro por essas emoções reativas. A liberdade, para Spinoza, é o poder de superar essas paixões através da razão. Quanto mais entendemos a cadeia de causa e efeito que governa o universo e nossas próprias vidas, menos somos perturbados por aquilo que acontece. Percebemos que tudo o que ocorre, ocorre por necessidade, como parte da infinita tapeçaria de Deus ou natureza. Esta compreensão não leva a um fatalismo passivo, mas a um tipo de alegria serena e ativa.
Ao usar nossa razão para entender o mundo, participamos ativamente da própria natureza de Deus, que para Spinoza é pensamento. Esta busca pelo conhecimento, esta jornada para ver o mundo sobre a espécie da eternidade, como ele diz, é a forma mais elevada de atividade humana. O clímax desta jornada é o que Spinoza chama de amor dei intellectualis, o amor intelectual a Deus. Este não é um amor emocional por uma figura paterna no céu. É a profunda e serena alegria que surge de uma compreensão clara e distinta da ordem necessária de tudo. É o sentimento de admiração e pertencimento que um cientista sente ao contemplar a elegância de uma equação matemática ou a complexidade de um ecossistema. É amar a realidade por ser exatamente como ela é, porque entendemos que ela não poderia ser de outra forma. Esta é a verdadeira libertação. Não ser salvo de um inferno imaginário no futuro, mas ser libertado da prisão de nossa própria ignorância e medo no presente. É uma espiritualidade para adultos, que não requer intermediários, dogmas ou rituais, apenas o corajoso e contínuo exercício de nossa própria capacidade de pensar e compreender. A autoridade se desloca da instituição para o indivíduo. Você se torna seu próprio guia espiritual. A visão de Spinoza nos oferece uma alternativa radicalmente empoderadora ao modelo de espiritualidade baseado na submissão. A narrativa da crucificação, interpretada literalmente, nos coloca em uma posição de dívida perpétua. Fomos ensinados que um ser divino teve que morrer de forma horrível por causa de nossa falha inerente, nosso pecado original. Esta é uma base psicológica para o controle. Ela gera culpa, indignidade e uma dependência da instituição que afirma ser a única dispensadora do perdão comprado com esse sangue. A filosofia de Spinoza corta esse nó górdio. Se Deus é a natureza e nós somos parte da natureza, o conceito de pecado original se dissolve. Não somos criaturas caídas e corrompidas, separadas de nosso Criador. Somos expressões finitas da substância infinita, tão naturais e necessárias quanto uma onda no oceano ou uma estrela no céu. Não há dívida a ser paga. Não há ira divina a ser aplacada. Há apenas a realidade a ser compreendida. Esta mudança de paradigma transfere o poder de volta para você. Você não precisa mais de um padre, um pastor ou um guru para mediar sua relação com o divino, porque o divino não está em um altar distante, mas na própria estrutura de seu ser e do mundo ao redor. A busca espiritual se torna uma investigação pessoal, uma jornada de autoconhecimento e de conhecimento do mundo. Isso nos leva à implicação mais libertadora de todas, a autonomia do pensamento como o caminho sagrado. A teologia dogmática exige obediência da mente. Ela apresenta um conjunto de proposições que devem ser aceitas pela fé, muitas vezes em desafio à razão e à evidência. Questionar é perigoso. É um sinal de fé fraca ou de influência demoníaca. Spinoza inverte completamente essa hierarquia. Para ele, a razão não é inimiga da espiritualidade, é a sua essência. O uso claro e corajoso de nossa própria inteligência é a atividade mais divina que podemos realizar. É a nossa maneira de nos conectarmos com a ordem racional do universo, ou seja, com o próprio Deus. Pensar por si mesmo, seguir a evidência aonde quer que ela leve, questionar todas as afirmações de autoridade, não é um ato de rebelião contra Deus, mas o mais profundo ato de adoração. É por isso que Spinoza foi tão perigoso para as autoridades religiosas de seu tempo, e por que suas ideias continuam tão potentes hoje. Ele oferece uma declaração de independência espiritual. Ele nos diz que a chave para a libertação não está em um livro antigo ou em uma instituição hierárquica, mas dentro de nossa própria mente. Você tem a capacidade, e portanto a responsabilidade, de construir sua própria visão de mundo, baseada na razão, na evidência e na busca honesta pela compreensão. Pense comigo por um momento sobre a relevância contemporânea desta visão. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações e de narrativas conflitantes. Somos bombardeados por dogmas de todos os tipos, não apenas religiosos, mas também políticos, econômicos e culturais. Cada um compete por nossa lealdade, muitas vezes apelando para nossas paixões mais tristes: medo do outro, raiva da injustiça, ansiedade sobre o futuro. O antídoto de Spinoza para esse caos não é encontrar um novo dogma melhor para se agarrar. É desenvolver a capacidade interna de discernimento, de polir as lentes de nossa própria percepção para que possamos ver através da névoa da manipulação e da propaganda. Uma espiritualidade espinosista no século XXI não se parece necessariamente com meditação ou oração.
pode se parecer com ler um livro de ciência com atenção. Aprender a distinguir entre uma fonte de notícias confiável e uma falsa, ter uma conversa respeitosa com alguém de quem você discorda, ou simplesmente passar um tempo em silêncio, observando o funcionamento da natureza e refletindo sobre as cadeias de causa e efeito que produziram aquele momento. É uma espiritualidade robusta, engajada com o mundo, que encontra o sagrado não em um reino sobrenatural, mas na busca pela verdade e pela clareza no aqui e agora. É a aceitação de que somos parte de um todo vasto e interconectado, e que nossa maior vocação é entender essa conexão da forma mais profunda possível.
Ele nos diz que a chave para a libertação não está em um livro antigo ou em uma instituição hierárquica, mas dentro de nossa própria mente. Você tem a capacidade, e portanto a responsabilidade, de construir sua própria visão de mundo, baseada na razão, na evidência e na busca honesta pela compreensão. Pense comigo por um momento sobre a relevância contemporânea desta visão. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações e de narrativas conflitantes. Somos bombardeados por dogmas de todos os tipos, não apenas religiosos, mas também políticos, econômicos e culturais. Cada um compete por nossa lealdade, muitas vezes apelando para nossas paixões mais tristes: medo do outro, raiva da injustiça, ansiedade sobre o futuro. O antídoto de Spinoza para esse caos não é encontrar um novo dogma melhor para se agarrar. É desenvolver a capacidade interna de discernimento, de polir as lentes de nossa própria percepção para que possamos ver através da névoa da manipulação e da propaganda. Uma espiritualidade espinosista no século XXI não se parece necessariamente com meditação ou oração. Pode se parecer com ler um livro de ciência com atenção. Aprender. Essa narrativa foi uma ferramenta, uma lente espinosista, projetada para um propósito específico: demonstrar que outras interpretações são possíveis e, mais importante, para quebrar o feitiço do literalismo. Foi um convite para exercitar a sua imaginação filosófica, para se permitir questionar o inquestionável. O objetivo não era lhe dar uma nova história na qual acreditar, mas sim devolver a você o poder de ser o autor da sua própria compreensão, de perceber que o universo do significado não é um território a ser recebido passivamente, mas um cosmos a ser explorado ativamente, com as ferramentas da razão e da curiosidade. O legado de Spinoza, portanto, não é um conjunto de respostas, mas uma pergunta perpétua. Ele nos ensina que a espiritualidade madura não reside na certeza confortável de respostas prontas, mas na coragem de viver com perguntas abertas. Ele nos convida a trocar a fé, entendida como a adesão cega a proposições não examinadas, pela fidelidade, a fidelidade ao processo de busca pela verdade, onde quer que ele nos leve. Esta é uma transição assustadora para muitos, pois nos tira o chão firme da tradição e nos lança no oceano aberto da investigação pessoal. É a passagem da infância espiritual, que anseia por um Pai celestial que dite as regras e prometa recompensas, para a idade adulta espiritual, que assume a responsabilidade por criar sentido e viver eticamente em um universo que não nos deve nada, mas que nos oferece tudo para ser compreendido. Esta nova forma de ver o mundo, esta espiritualidade da razão, não é fria ou desprovida de admiração. Pelo contrário, ela abre as portas para uma reverência muito mais profunda e autêntica. O amor intelectual a Deus de Spinoza não é a adoração de um tirano cósmico, mas a admiração avassaladora pela ordem, pela complexidade e pela beleza intrínseca da natureza. É o sentimento que um astrônomo tem ao contemplar uma nebulosa distante, que um biólogo sente ao decifrar o código genético, ou que um músico experimenta ao compreender a estrutura matemática de uma sinfonia. É encontrar o divino não em violações das leis da natureza, mas na própria existência inescapável e magnífica dessas leis. É perceber que nós não estamos separados deste grande drama cósmico, somos uma parte consciente dele, capazes de refletir sobre sua imensidão e encontrar nosso lugar nela através da compreensão. Isso significa que o sagrado não está confinado a prédios específicos, a dias da semana designados ou a livros considerados inerrantes. O sagrado está em toda parte onde a busca pela clareza e pela verdade acontece. Um laboratório pode ser um templo, uma biblioteca pode ser uma catedral, uma conversa honesta e aberta, onde duas mentes se encontram na busca por entendimento mútuo, pode ser a mais sagrada das liturgias. A espiritualidade se desloca de um conjunto de rituais externos para uma atitude interna de atenção, curiosidade e integridade intelectual. Viver espiritualmente nesta perspectiva é se comprometer a polir continuamente as lentes da própria percepção, a limpar os preconceitos, os medos e os dogmas herdados que distorcem nossa visão da realidade, tanto do mundo externo quanto do nosso próprio mundo interior. É um trabalho para a vida toda, um artesanato da alma. E este trabalho tem implicações éticas profundas e imediatas.
Ao abandonar a ideia de um Deus que emite mandamentos arbitrários e promete recompensas ou punições futuras, somos forçados a encontrar uma base para a ética no aqui e agora. Spinoza nos oferece essa base. Quando entendemos que todos nós somos modos da mesma substância, expressões da mesma natureza, a compaixão e a cooperação deixam de ser atos de obediência a uma autoridade externa e se tornam a expressão mais inteligente do nosso próprio interesse. Prejudicar o outro é, em um sentido muito real, prejudicar a si mesmo, pois ambos somos parte do mesmo sistema interconectado. A busca pela justiça social, pela sustentabilidade ecológica e pela paz se torna então não apenas um imperativo moral, mas uma necessidade pragmática para a nossa própria sobrevivência e florescimento. A razão nos leva inevitavelmente à ética. Você foi levado à beira de um precipício. Atrás de você está a terra familiar mais murada, do dogma, com suas certezas reconfortantes e suas correntes invisíveis. À sua frente está um vasto território desconhecido, o da liberdade de pensamento, que não oferece mapas fáceis, mas promete um horizonte ilimitado. A escolha de dar o próximo passo é exclusivamente sua. Ninguém pode fazê-la por você. Aceitar essa liberdade é aceitar a responsabilidade que vem com ela. Significa que você não pode mais culpar um diabo por suas falhas, nem acreditar a um Deus por seus sucessos. Suas ações, seus pensamentos e a qualidade de sua vida se tornam o resultado de suas próprias escolhas, baseadas no nível de compreensão que você se esforça para alcançar. É uma carga pesada, mas é também a fonte da verdadeira dignidade humana. Se esta jornada ressoou em você, se você sentiu o chamado para se tornar um polidor de lentes em sua própria vida, então saiba que você não está sozinho. Este canal é mais do que um repositório de vídeos. Ele aspira a ser uma comunidade, uma Alexandria moderna, um espaço seguro para mentes curiosas que buscam entender o mundo sem as amarras do medo e da superstição. Se você deseja continuar esta exploração, se sente que esta é a sua tribo de buscadores, então eu o convido a se inscrever no canal, a curtir este vídeo para que outros como nós possam encontrá-lo, e a ativar as notificações para não perder os próximos passos de nossa investigação conjunta. Junte-se a nós nesta jornada contínua de desmistificação e autolibertação, pois há muitos outros véus a serem erguidos e muitas outras verdades a serem descobertas. O poder da comunidade na busca pela verdade não pode ser subestimado. Spinoza foi forçada à solidão, mas nós não precisamos estar. Ao compartilhar nossas percepções, nossas dúvidas e nossas descobertas, nós aceleramos o processo de polimento de lentes uns dos outros. Criamos um ecossistema de pensamento crítico, onde as ideias podem ser testadas, refinadas e fortalecidas. É por isso que o seu engajamento é tão crucial. A seção de comentários abaixo não é apenas um lugar para opiniões, mas um laboratório de ideias. Queremos construir um diálogo, não um monólogo. Sua perspectiva enriquece esta conversa e ajuda a todos nós a ver os pontos cegos em nosso próprio pensamento. A jornada para fora da caverna do dogma é mais segura e muito mais rápida quando caminhamos juntos, segurando a luz da razão uns para os outros, iluminando o caminho à frente. Portanto, eu lhe peço para dar o próximo passo ativo. Escreva nos comentários abaixo a sua reflexão. Qual foi o momento nesta jornada que mais o impactou? Qual dogma, religioso, político ou pessoal, você se sente agora mais preparado para examinar com as lentes da razão? Compartilhar esta intenção não é apenas um ato de expressão, mas um ato de compromisso consigo mesmo. Ao articular seu próximo passo, você o torna mais real. E ao lê-lo, outros podem se sentir inspirados a fazer o mesmo. Vamos transformar este espaço digital em um verdadeiro simpósio, uma ágora filosófica onde a coragem de questionar é celebrada e a busca honesta pela compreensão é a nossa única e verdadeira fé compartilhada. Sua voz importa, sua pergunta importa, sua jornada importa. Chegamos ao ponto final de nossa narrativa, mas ao ponto inicial da sua. A cruz, o símbolo que dominou nossa investigação, agora se apresenta a você sobre uma nova luz. Ela não precisa mais ser vista como o altar de um sacrifício cósmico que o torna um devedor eterno. Ela pode ser vista como um monumento histórico, o registro de uma execução política brutal que serve como um lembrete perpétuo do perigo que o pensamento livre sempre representou para as estruturas de poder.
Sua vacuidade não precisa mais ser preenchida por um milagre sobrenatural. Ela pode ser preenchida pela sua própria razão, pela sua própria coragem de enfrentar a realidade sem a necessidade de intermediários divinos ou promessas de vida após a morte. O poder que foi projetado nos céus pode agora ser reivindicado e encontrado dentro de você. A herança de Spinoza e a alternativa radical que ele nos oferece é a de uma salvação que não vem de fora, mas que é construída de dentro para fora. É a libertação da escravidão das paixões tristes, do medo que paralisa, do ódio que consome e da superstição que cega. É a conquista de uma paz de espírito que não depende de circunstâncias externas, mas que se baseia em uma compreensão profunda da necessidade de todas as coisas. É a descoberta de uma alegria serena e duradoura que emerge não da ignorância feliz, mas do conhecimento, por vezes difícil, da verdade. Esta é a promessa da filosofia, não como um exercício acadêmico abstrato, mas como uma arte de viver, um caminho para a florescência humana. É um caminho que está aberto a todos, independentemente de sua origem ou crença anterior. Você recebeu as ferramentas, você viu o método em ação, você contemplou as implicações libertadoras de uma espiritualidade baseada na razão e na autonomia. A jornada intelectual que fizemos juntos foi projetada para levá-lo a este exato momento de escolha, a este limiar de autoconsciência. O roteiro termina aqui, mas a sua história, a sua filosofia de vida está apenas começando a ser escrita. Cada dia, cada escolha, cada pensamento será uma oportunidade para praticar esta nova forma de ser, para polir um pouco mais as suas lentes e ver o mundo e a si mesmo com uma clareza cada vez maior. O caminho não será fácil. A dúvida, o medo e a pressão social para se conformar serão companheiros constantes. Mas a recompensa, a beatitude de uma mente livre, é o maior prêmio que um ser humano pode alcançar. Assim, a última palavra não é minha, mas sua. A jornada de Spinoza o levou ao exílio. A jornada hipotética de Jesus o levou a Alexandria. A jornada de Paulo o levou a Roma para construir uma igreja. Cada um deles fez uma escolha radical, que moldou o curso de suas vidas e da história. Agora, a questão se volta para você, o herdeiro de todas essas narrativas, o protagonista da sua própria existência. Você tem diante de si o legado da submissão e o legado da libertação. Você tem o caminho da fé cega e o caminho da compreensão racional. Ambos prometem um tipo de salvação, mas definem essa salvação de maneiras radicalmente diferentes. A escolha entre eles define não apenas em que você acredita, mas quem você é. Agora que a cruz está vazia não por um milagre, mas pela força da razão, a questão fundamental que ecoa no silêncio não é mais em que você acredita, mas sim uma pergunta infinitamente mais poderosa. Uma pergunta que só você pode responder e cuja resposta definirá o resto da sua vida. Como você escolherá viver? Você continuará a procurar por um Salvador fora de si mesmo, esperando por uma redenção que lhe seja concedida por uma autoridade externa? Ou você aceitará o poder e a formidável responsabilidade de encontrar o divino na clareza do seu próprio entendimento, tornando-se o arquiteto da sua própria libertação?